E aí, gente, uma atualização do DM do Grêmio num top 3. 3 jogadores que a gente não fala muito aqui no canal nos últimos dias. Mas a torcida do Grêmio nas redes sociais me pergunta quando eles vão retornar. E é sobre isso que a gente fala agora, depois da vinheta. Bom, gente, o Grêmio se reapresentou hoje, mas o assunto é agora o DM e jogadores que lá estão ainda e quando eles podem retornar. A previsão de retorno. Bom, vamos começar por Ferreira. Exato. O atacante deve ficar à disposição dentro de 2 a 3 semanas, podendo estar dentro dos relacionados no jogo de volta da Copa do Brasil, no dia 31 contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Isso é uma perspectiva, tá? Não é um dado 100% comprovado. É uma perspectiva de como tá indo os trabalhos dele e ele deve ficar à disposição para o jogo da volta. Se ele não ficar à disposição para o jogo de retorno contra o Cruzeiro, o segundo jogo da Copa do Brasil, logo ali na frente, ele deve ficar à disposição dentro do Campeonato Brasileiro. Mas é mais ou menos este prazo, entre 2 a 3 semanas ainda para o retorno do Ferreira. Aí vamos para Pedro Jeromel. Ele concedeu entrevista coletiva, colocou o tempo, e o tempo é mais ou menos este que a gente vai colocar aqui, né? O zagueiro deve ficar à disposição para o jogo também de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, se ele conseguir voltar a trabalhar com bola e não sentir dores no joelho. Este prazo do dia 31, agora deste mês de junho, que é o segundo jogo de volta, ele casa bem naquele processo que ele disse na coletiva, entre 2 a 3 semanas, 4 semanas talvez. A coletiva foi na semana passada, então a gente está no dia 11, o jogo da volta é lá no último dia do mês, então a tendência é que Pedro Jeromel possa ficar à disposição para o jogo de volta contra o Cruzeiro. Se ele não ficar à disposição no jogo da volta, ele já fica à disposição no jogo em seguida, o da Copa do Brasil. Aí a gente termina falando de Jonathan Robert, atacante que está em transição física. Ele ainda deve retomar os trabalhos com bola a partir do final de julho, talvez tendo um retorno em agosto, início de setembro, que é mais ou menos o prazo que ele demorou para retornar no ano passado, quando o Grêmio ainda estava na B. Ele retorna e acaba machucando novamente o mesmo local, a mesma lesão, pouco tempo depois. Então, o prazo do Jonathan Robert ainda é demorado, tá? A gente está em junho e o prazo inicial para ele retomar é agosto. Então a gente tem aí junho, estamos ainda no dia 11, julho, e aí todo o agosto ele deve retornar entre o meio e o final de agosto, talvez a primeira semana de setembro. Então vai demorar ainda para a gente ver Jonathan Robert em campo. A lesão foi grave, é a mesma lesão aquela que ele demorou para retornar 9 meses, aí retorna na B, retorna bem e acaba machucando novamente. Se eu não me engano, ele sentiu contra o Sampaio Corrêa, se eu não estou enganado, né? Sampaio Corrêa ou a Tombense, foi um dos dois. Quem lembra pode comentar aqui. O fato é que o DM do Grêmio começa a esvaziar. E aí as perspectivas melhores, né, dos três. Ferreira e Jeromel, ambos podem ficar à disposição para o retorno, para o jogo de volta contra o Cruzeiro no Mineirão pela Copa do Brasil. Top 3 de Grêmio, deixa o like, se inscreva no canal, eu volto daqui a pouco. É para atualizar, tá? A gente fez esse vídeo somente para atualizar, porque a galera tava me perguntando, pô, quando volta o Jeromel, o Jonathan Robert, o Ferreira, como a gente não falou mais aqui, a gente tá fazendo aqui para atualizar agora, fechou? Comenta, deixa o like, eu volto, um abraço, valeu, fui!